novo, Samuel, para a gente abrir o nosso papo, a China pediu aos Estados Unidos a libertação imediata do Maduro. Num dos comunicados mais duros já emitidos desde a captura de Nicolás Maduro, o governo chinês pediu aos Estados Unidos a liberação visando imediata do presidente venezuelano e da sua esposa. A nota diz o seguinte: a China pede aos Estados Unidos que garantam a segurança pessoal do presidente Maduro e de sua esposa, que libertem imediatamente o presidente Maduro e sua esposa, que cessem seus esforços para subverter o regime venezuelano e que resolva a questão por meio do diálogo da negociação. Ministério das Relações Exteriores de Pequim. E aí, Samuel, muito bom dia. Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo aqui do DCM. Eu estou feliz de estar aqui de novo contigo, né, segundo dia seguido, mas obviamente não estou muito animado, né, com o cenário em que essa minha participação aqui se dá. Eu estava ouvindo você ao longo desses 20 e poucos minutos antes aí, e pensando, eu até retardei a minha entrada, eu estava pensando em entrar um pouquinho antes, mas fiquei te ouvindo e pensando que esse espaço aqui do DCM me oportuniza, na maior parte das vezes, tá, Thiago, que eu entro aqui, eu entro animado, eu entro tentando, eu vou ser sincero até, eu entro às vezes aqui construindo um personagem do cara otimista, né, do cara que, enfim, eu entro no clima que todos nós temos máscaras sociais, né? Quem está nos assistindo aqui agora sabe o que é para ir para o trabalho, chegar no trabalho e você muda você esquece um pouco os problemas de casa e tenta entrar num personagem ali, um personagem produtivo, né? E isso acontece em todo lugar, não estou dizendo então que eu faço tipo aqui não. Mas, de certa forma, eu tento ser um cara muito mais otimista, muito mais crédulo nas instituições, na possibilidade de a gente conseguir, enfim, construir um mundo de paz, de concórdia, de respeito às leis, etc. Isso é um pouco diferente daquilo que, geralmente, quem trabalha com geopolítica costuma acreditar, né? Ainda mais quem não cai no campo do liberalismo, que é muito fácil, você constrói uma narrativa em cima de um campo hegemônico. É isso que o liberal faz, sabe, Thiago? O liberal, ele olha para os Estados Unidos e ele vai racionalizar tudo isso que está acontecendo agora, dizendo que é a execução da lei, que mesmo que esteja à margem da lei e fora da lei, é para o bem, é bom. No resultado final, é o campo do bem versus o campo do mal, mesmo que o campo do bem seja um invasor e o campo do mal seja o agredido, como nós conversamos ontem aqui. Então, para o liberal, que vive num mundo onde a hegemonia lhe pertence e não está preocupado com justiça social, não está preocupado com a divisão internacional do trabalho, nenhuma das injustiças que perpassam a humanidade lhe preocupam. Ele acredita que isso é a expressão da natureza, e que então lhe cabe apenas hierarquizar aqueles que vão sobreviver melhor ou pior diante disso que a natureza imputa. Então esse é o liberal. O liberal olha para isso nas relações internacionais e não se sente nem um pouco constrangido, incomodado. Quem não tem essa visão, sobram duas correntes, né? Sobram os marxistas, que é uma corrente um pouco menor, vamos dizer assim, das relações internacionais, e que está muito ligada, e geralmente até acaba tendendo para compor uma segunda corrente, que são os realistas. Então, os realistas nas relações internacionais, que é uma corrente muito relevante, tanto quanto os liberais, e concordo, bem mais até numerosa do que os marxistas, eles olham desesperançados para o mundo. Fazem uma coisa que o Max Weber dizia, né, que é perder o encantamento. Você olha para o mundo desencantado. Você olha para o mundo como ele é. Você olha para o mundo cru, violento, né, faz extrapolações até acreditando que o ser humano é mau por natureza, e não bom, e o resto lhe corrompe. Não, ele é mau por natureza, e por isso a gente vê maldade em todo lugar, violência a todo tempo. Então, esse é assim, a tendência de um geopolítico, né, a tendência de um internacionalista é olhar para o mundo com a visão, meus amigos, com a visão do realista. E é assim que eu olho, tá?
Thiago, durante a semana inteira, até que eu entro no DCM e tento aqui olhar com esperança, olhar tentar racionalizar uma esperança para nós. Agora eu admito, Thiago, hoje eu não estou assim, não. Hoje eu estou entrando aqui, vendo tudo que está acontecendo, pensando nas palavras que eu entreguei para vocês aqui ontem, nas quais eu apontava que não devemos esperar nenhum socorro verdadeiro da China ou da Rússia. Muitos perguntaram aqui, nem a Rússia, a China não vão fazer nada. E a verdade é o seguinte, me parece que o mundo caminha a cada dia mais para uma versão da multipolaridade que é muito diferente do que as pessoas gostam de dizer que será. Alguns no público porque querem essa esperança para si, outros entre os articulistas, né, porque acham que assim é melhor para vender a ideia, que vai ter mais quem faça adesão a ela, né, que é a ideia de que vai ter uma nova Guerra Fria. Você vai ter os Estados Unidos, por um lado, que encarna o mal, é a unipolaridade que vem vigindo até então, e do outro lado vai surgir um bloco opositor, o que entrega esperança para o mundo, né? Mas eu não acredito que vai ser assim não, Thiago. Eu acho que a multipolaridade significa, de fato, cada um cuidando da sua vizinhança, cada um cuidando do seu terreno. Os Estados Unidos projetando com prioridade para cima da América Latina a sua influência, mantendo a Europa dependente, vassala, como mantém, a Rússia projetando para o leste europeu e para o oeste asiático a sua força, a sua influência, e a China tendo ali a África como sua ponta de grande influência, uma parte da Oceania e outra parte da Europa, da Ásia, do leste asiático. E aí você olha para o mundo dividido em 3 filões, 2 bem maiores, que seria o da China e o dos Estados Unidos, e um ali, basicamente, nos países fronteiriços, que seria o da Rússia. E cadê o Brasil nessa história? Há uma corrente que fala, dentro dos que propõem a multipolaridade, que o Brasil teria, de certa forma como a Índia, a possibilidade de também se tornar uma dessas potências, de ser um dos polos, né? Multipolaridade, o que é isso? Vários polos. Não são 2 polos, senão seria, de novo, o que a gente falou, Guerra Fria. Rússia e China juntas contra os Estados Unidos. Uma nova Guerra Fria, entre 2 polos. Não é um mundo bipolar, se fala do mundo multipolar, o que exige, a meu ver, o mínimo 3 polos, no mínimo. Mas poderia haver outros polos, e aí o Brasil seria um dos primeiros candidatos, por todos aqueles elementos que costumam ser levantados em relações internacionais, Thiago, que são os que tornam um país grande, né? Território, população, recursos naturais, estágio de desenvolvimento industrial e tecnológico. Principalmente são esses. O Brasil, pelo seu tamanho, pela sua população, poderia, né, ser um forte candidato a ser uma potência. Nos falta alguns outros elementos, como é um desenvolvimento tecnológico industrial forte, e principalmente ter tudo isso e ter vontade de ser uma potência. Parece que no cartel das possibilidades políticas eleitorais que nós temos, nos falta vontade também. E isso é o que me deixa bem abatido diante do mundo, sabe? Porque eu tenho certeza que hoje o estadunidense, seja ele republicano ou democrata, concorde ou discorde do que os Estados Unidos fizeram ontem, ele está mais tranquilo do que eu. Até o democrata, que não gosta do Trump. Porque daqui a um tempo vai ser o Biden, vai ser um outro qualquer, que vai fazer a mesma coisa e ele vai gostar. E aí ele vai apoiar. Que é pela democracia, pela liberdade, pelo qualquer coisa dessas aí, que eles sempre escamoteiam, né, os motivos. Mas o motivo real é aquilo que o Marco Rubio falou ontem. Logo depois do Trump, ele diz assim, como o presidente falou, nós fazemos o que queremos, aonde quisermos, a qualquer momento. E aí eu retomo o início da minha frase para terminar. Isso é humano.
Isso é muito humano, isso é muito realista. É uma política dos Estados Unidos de cunho realista, não mais liberal. Não é pela democracia. Você vê que as desculpas do Trump para fazer o que fez, elas são fluidas. Ora é o petróleo, ora é a democracia, ora é o tráfico de drogas, e a gente fica tentando encontrar qual é a desculpa verdadeira. Desculpa, Thiago, mas isso é uma pergunta liberal. Qual é a razão diante do direito internacional que justifica a ação do Trump? Não há. E ele não quer que haja. Ele trabalha com muitas desculpas acessórias o tempo todo. A verdadeira desculpa é aquela que o Marco Rubio falou. Fazemos o que queremos, a hora que queremos, aonde queremos. E é isso, porque isso é poder pelo poder. É o ápice da geopolítica realista. Fazemos porque queremos mostrar ao mundo que nós mandamos. Minimamente mandamos no nosso quintal de trás. E a América Latina, se o Brasil não se colocar como potência, Thiago, e se você me permitir ao longo dessa live aqui, e o nosso chat quiser topar esse caminho para falar também, é até baixo astral, Larry, mas a verdade é essa. Se vocês quiserem topar, a gente transforma esse baixo astral num debate sobre como o Brasil pode se colocar nesse cenário baixo astral que eu estou vendendo, porque eu geralmente falei, né? Geralmente eu tento vender outro cenário, mas vamos lá, gente, está diante da realidade nua e crua na nossa cara. Invadiram, pegaram o presidente, levaram e acabou. E ninguém vai fazer nada. E o Maduro vai morrer lá. A Rússia não vai invadir, a China não vai invadir, a Venezuela não tem força para buscar. Nós temos que debater a realidade, Thiago. Então, se o nosso público quiser, e você achar que vale a pena, vamos debater qual é o papel do Brasil, qual é o papel da esquerda brasileira diante desse mundo. Primeiro, com a eleição interna que nós vamos ter agora, como que isso impacta na nossa eleição. E segundo, ganhar o Brasil, ganhar a eleição com o presidente Lula de novo, para governar o Brasil, por tudo que significa isso. Mas o mundo está mudando na nossa frente. E daqui a pouco, se a gente ficar fingindo que não tem nada a ver com o mundo, fazem com o Brasil o que fizeram com a Venezuela. Não dá para simplesmente dizer a missão é eleger o presidente Lula, não importa o que seja debatido na campanha, não importa se o presidente Lula quer se atentar ou não para o que está acontecendo no mundo. Se não se atentar, se não olhar para a correlação de forças, não apenas interna do Brasil, mas internacional, próximo alvo podemos ser nós, chefe.